Fala galera, aqui quem fala é o Jonas e nós vamos para mais uma aula do Instituto de Vencedores. E eu quero que você anote o tema comigo, Valores organizados no Reino de Deus. Nós aprendemos na palavra de Deus que o reino é um reino de princípios e valores e que em quase todas as vezes, se não sempre, conflita diretamente com os nossos princípios e os nossos valores. Você chegou até aqui com a sua própria vida, com a sua criação, com seus pais, a sua maneira de viver, com ideias, ideais, e isso conflita diretamente com a sabedoria que existe na palavra de Deus. E a aula de hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Porque aquele que encontra com o Senhor e com a sua palavra vai ter os seus valores completamente transformados. Não tem como você encontrar com a palavra de Deus e não ser impactado pelos valores que existem ali. E uma história na Bíblia que me chama muita atenção a respeito de princípios e valores é quando Jesus, no mar da Galileia, encontra com dois irmãos chamados Pedro e André. E lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, vamos ler juntos até o versículo 20, diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. No versículo 19 diz: e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E no último versículo, no versículo 20, fala: no mesmo instante eles deixaram as redes e os seguiram. O que me chama muita atenção aqui é essa atitude, essa resposta de Pedro e de André quanto ao chamado de Jesus. Eles estavam carregando seus antigos valores. Eles estavam com uma rede na mão porque eles eram pescadores de peixes, no mar mesmo. E Jesus vai até eles e fala o seguinte, se vocês me seguirem, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E nesse exato momento a Bíblia diz que eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus. E esse é o convite da palavra de Deus para nós igualmente. Quando nós encontramos com Jesus e com um convite para um novo estilo de vida, a nossa postura, o nosso coração precisa ser exatamente como desses irmãos aqui, Pedro e André. Nós precisamos lançar a nossa rede no chão, os nossos valores no chão e considerar a palavra de Deus e seguir a Jesus. Então, você já se perguntou quais são os valores que Jesus está te desafiando, que a palavra de Deus está te desafiando a transformar? Porque essa palavra aqui do Instituto de Vencedores de hoje é uma palavra que vai ir diretamente de encontro com os seus princípios, os seus valores que serão transformados pela palavra de Deus. E lá, ainda no Evangelho de Mateus, no versículo 6, versículo 33, diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, você que está me assistindo aqui, acompanhando essa aula, você precisa entender que o Senhor quer completamente transformar os seus valores. Deus não quer a nossa opinião ou o nosso palpite. Deus espera de nós obediência. E nós, como servos de Jesus, precisamos ter plena compreensão disso. E se existe algo que é fato, é que para viver novos valores segundo a palavra de Deus, nós precisamos combater antigos valores que estão dominando a nossa vida. E um desses valores que dominam muito o ser humano, a nossa sociedade, e você vai concordar comigo nisso, é justamente o materialismo e a avareza. Nós vivemos num mundo que é completamente natural. Nós somos presos àquilo que nós vemos, àquilo que nós podemos ter, àquilo que nós podemos alcançar. E os valores desse mundo estão completamente ligados, associados ao que é natural. Isso é um grande desafio que nós precisamos entender, porque os valores do homem estão sempre ligados àquilo que é passageiro. E aí lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, nós lemos o seguinte: ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então aqui, nessa passagem de Eclesiastes, nós aprendemos uma coisa que você precisa anotar agora, urgentemente, e isso não pode sair mais do teu coração.
Aqui em Eclesiastes está escrito que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então anota aí no seu caderno, nas suas anotações do IV, que Deus colocou eternidade no seu coração. E aqui entra uma problemática, porque toda vez que você tenta suprir no seu coração algo que você deveria estar colocando com eternidade, você tenta suprir com algo passageiro, com valores passageiros, você cria caos. Você cria um poço mais fundo ainda. Porque a palavra de Deus nos ensina o que é completamente o que o mundo prega pra gente. O mundo prega egoísmo, avareza, ganância, maldade. E a palavra de Deus prega perdão, amor, domínio próprio, mansidão. Os conflitos que existem entre os nossos valores e os valores da palavra de Deus são muito grandes. Então, ou nós ficamos com aquilo que nós cremos, com os nossos valores, ou nós abraçamos a verdadeira palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus nos guia em toda a verdade. Como Jesus diz, a palavra é a verdade e nós somos santificados na verdade, que é a palavra de Deus. Os nossos valores não têm compromisso com a cultura, ou com o tempo, ou com esse século. Os nossos valores têm compromisso com a eternidade que o Senhor colocou no nosso coração. Então, toda vez que você está diante de um problema, de uma situação, de uma circunstância, você não pode ser guiado pela cultura familiar, você não pode ser guiado pelo nervosismo que você está passando naquele tempo, mas você precisa ser guiado por uma sabedoria maior, que é a sabedoria da palavra de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15. Então disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E se existe algo, como eu falei anteriormente, nós precisamos aprender, você e eu precisamos aprender a combater os nossos antigos valores. Eu fui criado num lar cristão. E dentro desse lar cristão eu aprendi valores da Bíblia, da palavra de Deus, mas eu também acabei aprendendo valores do mundo. Coisas que não eram certas. E quando eu encontrei com a palavra de Deus, eu tive que corrigir, equacionar os meus valores para dar espaço à palavra de Deus. E se existe algo que nos ajuda a combater esses falsos valores na nossa vida, se existe algo que nos ajuda a combater a ganância, que é um grande problema da humanidade, da sociedade, é algo chamado generosidade. Eu quero que você anote, maior do que tudo que você anotou até agora, essa palavra. Generosidade. Ser generoso é uma dádiva maravilhosa do homem e da mulher de Deus. E por que a generosidade nos ajuda a quebrar esses falsos valores que nós trazemos? Existem maneiras de combater os falsos valores e nós precisamos aprender a guerrear em favor do reino de Deus. Lá em Mateus 11:12, presta atenção no que fala. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Eu entendo aqui que se nós queremos alcançar o reino e viver pelos valores do reino, nós precisaremos avançar com força, com determinação. Porque desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. E eu pergunto para você, aluno, você quer alcançar o reino de Deus e os valores do reino de Deus? Então você precisa se esforçar. Anota aí mais uma vez, eu preciso me esforçar. E quando eu falo de esforço, nós precisamos reconhecer que o egoísmo nos rouba, a ganância nos rouba. A arma que nós temos contra esses falsos valores é a generosidade. Eu ouvi uma frase um dia que marcou a minha vida. Todo cristão uma hora vai se deparar com a questão de dízimos e ofertas. E um dia eu ouvi o seguinte: para quem já entregou a vida, nunca vai ser difícil entregar 10% ou entregar uma oferta. A minha vida já foi entregue e eu não tenho mais dificuldade de negociar os meus valores. Eu estou totalmente sujeito à palavra de Deus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nós vamos ler que está escrito: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, o objetivo de eu falar isso aqui não é porque nós queremos fazer com que você entenda que você precisa entregar tudo, viver sem nada. Não, Deus
se alegra com a medida que você dá de livre e espontânea verdade com alegria. Por isso que a generosidade é uma arma que nós temos contra os valores de ganância e egoísmo que nós aprendemos muitas vezes com familiares ou com a vida nos ensinando mesmo, essa escola da vida. Então Deus quer nos ensinar a trocar as nossas prioridades. Se nós encontramos valor na palavra de Deus, nós precisamos viver sobre a palavra de Deus. E para isso Deus vai trocar as nossas prioridades. E eu pergunto, você quer ter as suas prioridades trocadas? Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai ministrar no seu coração e o Espírito Santo vai te conceder luz e graça para que você viva debaixo dos princípios da palavra de Deus. Lá em Mateus 6,19, vamos ler até o versículo 21, que diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, vamos parar de acumular tesouros na terra e vamos aprender a acumular os tesouros na eternidade. Se existe algo que é fundamental na sua caminhada com Deus, é entender que você é um ser eterno. Anota aí, eu sou um ser eterno. Existe algo que meus pais me ensinaram, que para mim é algo que há de mais valor que eles me ensinaram, que é a eternidade. É entender a não valorizar o que passa, o que é passageiro. Não valorizar o século, não valorizar a cultura, não valorizar o ambiente que eu vivo, naquele contexto, na minha cidade, no meu colégio, não, mas é valorizar a eternidade. Porque os princípios da palavra de Deus não estão de acordo com a cultura deste século. Muito pelo contrário. Renovando a nossa mente, nós entendemos que os princípios da palavra de Deus não são passageiros, mas são eternos. Ele tem um compromisso com a eternidade que existe no seu coração. E para encerrar, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, aluno, eu creio que o Senhor está endireitando as nossas veredas, endireitando os nossos caminhos. Por isso, você está num problema, você está numa situação, você está brigando na sua casa, com seu cônjuge, com a sua família, você está tendo mau entendimento com alguém, para de consultar os seus valores, para de consultar os seus princípios ou para de consultar a sua própria sabedoria e começa a consultar a palavra de Deus e viver debaixo dos princípios e valores que existem na palavra. Esse é o maior segredo que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode seguir. Não seguir pelos seus próprios valores e entendimentos, mas viva debaixo do valor e da palavra que existe no reino de Deus em nome de Jesus. Amém? Essa é a aula de hoje. Eu quero convidar você a assistir a próxima aula. Não perca nada aqui no Instituto de Vencedores. Já corre para a próxima aula, porque Deus vai falar muito com você em nome de Jesus.